Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é falando um pouquinho sobre o meu passado, a minha infância. Não é um vídeo assim tão fácil para eu estar fazendo, porque realmente se trata de uma época bem complicada, bem difícil, que eu vivi, que minha família viveu. Mas eu vou tentar trazer um resumo aqui para vocês. Eu sou Elis Fu, moro aqui na Suíça. Eu nasci em São Paulo, mas meus pais são migrantes nordestinos. Minha mãe e meu pai vieram de uma serra, que eu não vou lembrar o nome, lá do Ceará, e foram, como milhares de outros nordestinos da época, foram tentar uma vida melhor em São Paulo. Embora a minha mãe, ela veio de uma família que financeiramente tinha toda uma estabilidade. Meu avô materno, ele tinha sítio com plantações, com animais. Minha avó era só uma dona de casa, realmente. Minha mãe, ela não tinha a obrigação de estar trabalhando na roça, mas ela tinha um tantinho que era dela, a terra dela, onde ela podia estar plantando algumas coisas. Ela tinha uma máquina de costura que ela também poderia estar fazendo as coisas dela no interior. Ou seja, eles não tinham uma vida assim, era uma vida dura, lógico, né, na serra, mas não era aquela vida tão sofrida que a minha mãe teve, que a minha avó teve. Só que aí depois que minha mãe casou, as coisas complicaram, porque aí ela já não tinha, né, tanto aquele conforto que o meu avô oferecia, que a minha avó oferecia. Ela teve que viver de acordo com o que o meu pai poderia oferecer. E meu pai sempre teve, a família, né, até onde eu sei, sempre teve uma condição financeira mais apertada do que a da minha mãe, isso lá na serra. E aí, ou seja, por ideia do meu pai, eles já chegaram a morar também em Fortaleza, a situação também estava complicada, meu pai tentava sempre montar negócio próprio, né? E não deu muito certo, não sei exatamente como foi. Eu sei que teve essa época que muitos nordestinos, muitos cearenses estavam indo para São Paulo e assim meu pai também resolveu fazer e lógico minha mãe também. Nisso eles tinham já minha irmã mais velha, que na época tinha seus 5 aninhos, e o meu irmão também, que na época estava com tipo um ano de idade. Minha mãe em Fortaleza trabalhava com costura, né? E pronto, ela largou tudo, largaram o que tinha, né? O pouco que tinha, porque realmente era tudo muito bem limitado, não passavam maiores necessidades, mas assim, era diferente da realidade do que minha mãe tinha na casa dos pais. E foram para São Paulo, tentar a vida em São Paulo. Fazendo resumo, assim, resumo do resumo, que eu também não vou saber falar aqui, isso daí seria bem interessante ouvir da minha mãe, né? Mas pelo que minha mãe contou, logo que ela chegou, né? Os primeiros dias que chegaram em São Paulo, minha mãe foi morar na casa de algum conhecido, do meu pai, de uma família de conhecido. Isso a primeira semana, até o meu pai alugar uma casa. E assim foram para essa casa bem simples, segundo a minha mãe, sem terem praticamente quase nada, né? Parece que só um fogãozinho que meu pai conseguiu, essas coisas necessárias mesmo assim para a pessoa entrar na casa, né? E aí aos poucos, né, meu pai trabalhando, foram construindo as coisas. Meu pai, eu não sei exatamente qual foi o primeiro emprego dele. Eu sei que por muitos anos ele trabalhou na Seven Boys, que era uma empresa no ramo de panificação. Essa empresa, ela pertencia, foi fundada em São Paulo, mas pertencia a 2 imigrantes japoneses. Hoje, inclusive, a nova geração, acho que nem conhece Seven Boys. Porque desses 2 irmãos japoneses foram dividida a empresa, depois eles dividiram. Então, um ficou com a Seven Boys, mas a Seven Boys não ficou mais em São Paulo, no estado de São Paulo, foi para outros estados. E em São Paulo ficou a Panko é bem conhecida, né? Só que na época que meu pai chegou em São Paulo, realmente era apenas a Seven Boys, né? E ali ele foi trabalhar. Não sei exatamente se foi o primeiro emprego, como é que foi, mas acredito que sim, porque era uma empresa grande que estava pegando muita gente. Enquanto isso, minha mãe ajudava também financeiramente, trabalhando para uma vizinha. Ela ajudava a vizinha e conseguia ajudar também financeiramente em casa. E nisso minha mãe também não sabia que já estava grávida. Ela já tinha vindo grávida do Ceará. De mim. Ou seja, aí o negócio foi muito mais complicado, porque era uma criança que estava para nascer, enxoval que tinha que fazer, do básico, do mínimo, vindo do Nordeste, sempre quente, para ir para São Paulo, né? Muito frio, eles precisando de agasalhos para eles mesmos, precisando de agasalho para uma criança. Então foi um momento realmente bem tenso, né? Sem ajuda de ninguém, não tinha assim, tinha amigos, mas até então eles não tinham família ainda. Aí nesse meio tempo tudo, né, as coisas acontecendo com muito sufoco, os meses passando, eles trabalhando, tudo, né? Eles assim, eu falo minha mãe porque ela continuou trabalhando nessa vizinha. Só que aí meu pai conseguiu uma outra casinha, melhorzinha.
Segundo minha mãe, essa casa, a primeira casa que eles pegaram, era bem caótica. Mas aí conseguiram uma segunda casinha, 2 cômodos, pequenininha, né? Mas era num bairrozinho decente, que até hoje eu amo de coração, que ali é a Vila Ré, é na Zona Leste, então a gente morou muitos anos ali na Vila Ré. Então meu pai conseguiu uma casinha muito simples, na época, em 1974, 75, a Vila Ré não é como era hoje. São Paulo estava em desenvolvimento, então assim, era tudo muito diferente. Mas pelo menos essa casa era perto do trabalho do meu pai. Então naqueles 2 cômodos viviam minha mãe, meu pai, a minha irmã de 5 anos, o meu irmão de 1 ano e eu, que eu não sei se em qual casa que eu nasci. Então éramos 5. Só que meu pai sempre teve esse negócio de estar ajudando as pessoas. Olha, ele tem vários pontos negativos, viu? Eu tô falando aqui algumas coisas dele, mas nossa, não vou falar não, porque meu pai já é falecido, não gosto de falar de gente falecida não. Mas assim, né, os pontos negativos, vamos focar aqui só no resumo da história. E aí nessa época tava indo muitos nordestinos para São Paulo, né? Meu pai recebia os nordestinos, amigos, parentes, o que fosse, nesses 2 cômodos. Então no quarto ficava para dormir, ficava nós 5, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão que é 1 ano mais velho que eu e eu bebezinha. Ficávamos nesse cômodo. Na cozinha ficava uma beliche, onde os nordestinos que chegavam iam se acomodando de 2 em 2. Aqueles que trabalhavam, todos meu pai colocava nessa Seven Boys, né? Tá aí uma coisa que também devo falar do meu pai, que ele sempre foi muito trabalhador. Então, ele já colocava lá os nordestinos nessa Seven Boys. Esses trabalhadores, eles revezavam a cama, né? A hospedagem que tinham, até eles conseguirem um primeiro salário e daí irem alugando também a casa deles. Então, era assim, tinha uma rotatividade, né? Lá na minha casa. E eu me lembro perfeitamente, eu nessa casinha pequena, só que tinha um quintal grande. Era grande para mim, que eu era criança. Até 5, 6 aninhos, eu lembro ali que não era... Gente, não tinha cimento no chão. Era barro ainda, né? E a rua, eu não me lembro como era a rua. Eu só lembro que hoje em dia é tudo muito lindo, sabe? Lá eu gosto muito desse bairro. Mas antigamente, não era essa... Era difícil, né? Era complicadinho. Mas eu era criança, eu tava bem, eu tava feliz. Pra mim, aquilo lá tava... Não, sabe? Não foi incômodo. Interessante, mas morar com tanta gente, era em torno de 9, 10 pessoas em casa, porque como eu estou falando, era uma beliche, então as camas se revezavam, 2 dormindo na parte de cima, né, um de pé pro outro, e 2 dormindo embaixo. Essa cena eu me lembro perfeitamente, e isso acontecia com mudanças de turnos, né? E na hora de lavar roupas, de cuidar de tudo, era tudo a minha mãe. Esses moradores lá de casa, minha mãe não sabe dizer até hoje se eles davam alguma ajuda, mas minha mãe falou que eles era um pessoal vindo com uma mão na frente e outra atrás, que ela falou, não sabe, ela fala que ela não sabe se eles davam algum valor pro meu pai, né, que era o meu pai que pagava as contas, tudo próprio daquela época, que a questão financeira era tudo o homem que resolvia, né? E minha mãe só lembra que ela tinha que lavar a roupa de todo mundo, né? Ela tinha as 3 crianças para cuidar, isso já tinha nascido, e ela tinha esse monte de homens, eram todos homens, amigos, meu pai ou parentes, às vezes do meu pai, às vezes da minha mãe também, né? E eles recebiam todo mundo nesses 2 cômodos, né? E assim foi a minha infância, até meus 5 anos de idade nessa casa. E, assim, falar, gente, de eu ter passado necessidade ou fome, né? Como aconteceu com muitos nordestinos, gente, eu não soube, sabe? Não soube o que é isso, não. Graças a Deus, a minha infância foi numa casinha apertadinha, pequenininha. E, assim, a imagem que eu tenho era apenas eu e meu irmão de 1 ano, só de diferença, da gente brincando, da gente se acabando com leite em pó. A gente tinha muita fartura, porque nessa Seven Boys, nessa empresa de panificadora, né, fazia bolos maravilhosos, até hoje, né, bolos, pães, doces maravilhosos, e eles traziam, todos os funcionários acabavam trazendo muitos pães, acabavam trazendo também leite. Nossa, muito leite. Eu lembro do leite. Eu lembro, eu não sei se é porque eu lembro ou é porque me contavam, igual meu tio, né, um primo meu também que chegou a morar com a gente, eles falavam que eu e meu irmão, a gente se escondia dentro do armário comendo leite. Aí quando saía procurando
Tava eu e meu irmão dentro do armário comendo leite. Então, assim, graças a Deus, apesar da situação difícil, até esse momento, o que eu tenho na minha mente foram bons momentos. Foi difícil para minha mãe, foi difícil para o meu pai, com certeza, né? E para todos esses nordestinos também que chegaram realmente sem nada. Gente, assim, você colocar tantos homens dentro de casa, com tantas, né, meninas, né, e uma esposa, tudo, cara, era muita inocência dessa época, né? Em colocar tantas pessoas dentro de casa. O meu pai tinha que sair para trabalhar e ficava a minha mãe, mas graças a Deus, sabe? Nunca aconteceu nada, nunca, nunca, nunca. Enfim, aí depois, com 6 anos de idade para 7 anos, alguma coisinha assim, nós nos mudamos, fomos para o mesmo bairro sempre, porque esse bairro estava só crescendo, realmente estava ficando, ele era uma boa, excelente localização, né? As casas também bacanas, direitinho, e aí nós conseguimos, né, ir para uma outra casa. Essa casa era de 3 cômodos e nesse momento já não recebíamos mais, não recebíamos, né? Minha mãe e meu pai já não recebiam tantos nordestinos. Tínhamos apenas, eu acho que umas 2 pessoas, 2 ou 3 pessoas, parentes, né? Realmente morando com a gente. Sempre tivemos, em São Paulo sempre tivemos gente, parentes morando em casa. Gente, esse vídeo vai ficar gigante, eu acho que vou parar por aqui, que foi essa mudança, onde eu já estava com 6 ou 7 anos. Eu acho que foi 6, porque eu tinha muita vontade de ir para o prezinho, junto com a professora do meu irmão. E aí, aquele ano eu não podia, meu irmão ia pro prezinho, minha mãe ia deixá-lo, e eu lembro que eu ia junto, e eu já chamava ela de tia, porque eu já falava que no próximo ano ela ia ser a minha tia. Mas acabou que a pré-escola, não lembro qual foi o momento. Eu lembro qual foi o momento. Eu não consegui fazer a pré-escola, eu já fui direto para primeira classe. Só mais um pouquinho dessa parte da história da minha infância, que foi uma parte que é quando as coisas começaram que eu comecei a sentir a dificuldade, porque até então eu não sentia. Eu não sentia a dificuldade de estar morando em 2 cômodos, dividindo a casa com 10, 12, 15 pessoas, né? O momento que eu senti dificuldade foi exatamente quando a gente se mudou para essa casa de 3 cômodos, uma casa também bacaninha, toda ajeitadinha. Para aquela época, realmente era uma casinha ajeitadinha. Só que foi quando aconteceu a separação dos meus pais. Então, essa parte aí foi a parte que agora já começa a me doer bastante, que foi realmente os momentos mais difíceis que eu tive. Que foi quando eu não tive a oportunidade de fazer uma pré-escola, porque minha mãe não podia estar levando, não podia estar trazendo, e minha mãe precisou realmente assumir o papel de pai e mãe. E ela buscava mercadorias, né, roupas para poder estar costurando, né, tinha uma empresa. Realmente, esse bairro, como eu tô falando, ele estava em bastante desenvolvimento, então tinha empresas ali de fabricação, tudo, de roupas, de confecções, e aí minha mãe pegava as confecções, como ela tinha crianças pequenas, então ela trabalhava em casa. Tinha também as pessoas que trabalhavam nessa fábrica lá de costura, mas minha mãe trabalhava em casa. Eu lembro até hoje, roupinhas infantis, tudo que ela trazia, o sacolão cheio, o carrinho de supermercado cheio com essas roupas, e que eu ia com ela pegar essas roupinhas e ela costurava um monte de roupas. Na época que nós estávamos nessa casa de 3 cômodos, a minha avó materna, né, ela estava morando com a gente. Como minha mãe estava com criança pequena, minha avó procurava estar por perto para ajudar. Minha mãe teve então nessa época que ser pai e mãe de 4 crianças pequenas. E minha avó deu todo o apoio, tava ali, né, ajudando, deu todo o apoio, né? Ela não tinha o que fazer, ela foi lá e tava ajudando. Minha avó já era viúva e era desse jeito. Minha mãe pegava mercadoria, costurava em casa, mas falar assim, gente, também nesse momento de separação, meu pai falasse que ele pagou pensão, nunca no planeta meu pai pagou uma pensão, né? Minha mãe tava com 4 crianças, não. Minha irmã, o meu outro irmão mais velho que eu e o bebê, né? Então, minha mãe ficou com 4 crianças pequenas. Ela nunca soube que era uma pensão alimentícia, uma ajuda, nada. Era ela com ela mesma. Eu não sei, provavelmente minha avó já ajudava, não sei se minha avó chegou a ajudar, provavelmente, mas tínhamos parente, né? Como eu falei, sempre tivemos alguém em casa. Não era aquele monte de gente, mas já tínhamos parente já em casa, tal, o que ajudava um pouquinho também financeiramente. Mas vivíamos numa casa boazinha. Nunca soube, olha, depender da minha mãe, eu nunca soube o
que era passar fome. Nunca, não. Eu, meus irmãos, graças a Deus, a gente não soube o que era isso. Minha mãe sempre batalhou bastante pelo fato, né, das costuras dela, que ela já costurava lá na serra, mas ela costurava na serra as coisinhas para ela. Ela não precisava trabalhar para fora para estar se sustentando com isso quando ela é solteira, né? Mas era um aprendizado que ela levou para a vida, né? Poder costurar, saber costurar. E a disposição dela. Então, ela criou, né, nós quatro, com a costura dela. E aí, ou seja, a partir daqui são vários momentos de dores que começaram a surgir por conta dessa separação dos meus pais, que aí eu vou estar contando em um outro vídeo, que esse daqui já foi suficiente, né, gente? Que foi exatamente pegando aquele ponto de dores, do qual eu senti dores, né? Exatamente, né? Porque eu já tava maiorzinha, então começa a vir várias situações da qual eu vivi, da qual eu passei e que machuca bastante. Então eu vou deixar essa parte para um outro vídeo. Não esqueça, ó, deixa aí o joinha de vocês. Quem não é inscrito, se inscreve aí aqui no canal. Eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo. Seja agora, né, que eu volto a falar um pouquinho sobre a minha vida, seja quando eu estou falando aqui da vida da Suíça, mostrando rotina de casa, tudo que eu faço com tanta gratidão, né? Tudo também, eu acho que por conta de tudo que eu vivi, né? E, enfim, né? É isso, gente. Vou parando por aqui. Muito obrigada por me acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!